Boa noite a todos, então. Que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Vai começar a nossa palestra desta noite de quinta-feira. Agradecendo primeiramente a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais da nossa casa, que estejam conosco mais esta noite, envolvendo a cada um de nós com muito amor e com muita luz. Que possamos receber desses amigos espirituais todo auxílio e amparo que cada um de nós necessitar na noite de hoje. Também pedindo à equipe espiritual da casa que envolva com muito amor e muita luz a nossa companheira Nilza, que veio aqui com muito amor e carinho fazer a palestra para a gente. Que ela seja inspirada, que ela seja envolvida pela espiritualidade amiga. Que possamos compreender aqui as lições da noite de hoje e, na medida do possível, colocarmos em prática também no nosso dia a dia. Iniciando aqui a nossa palestra da noite de hoje, a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje quem vai fazer a palestra para a gente, então, a nossa companheira Nilza, já esteve aqui outras vezes, é a que mais fez palestras online para a gente, e agora, para nossa alegria, está presencialmente também. Nilza, mais uma vez, muito obrigado, fique à vontade. Então vamos trabalhar. Boa noite, amigos. É de fato com muita alegria que eu venho ao encontro de vocês. E hoje o tema é duelo, que eu achei muito interessante. A pesquisa que eu fiz sobre esse tema. Aí a gente vai lá no passado da história, os homens duelavam naturalmente, era comum que fizessem isso defendendo seu direito ou quando ofendidos, enfim. Isso já não há mais como modelo lá de trás, mas ainda duelamos, né? A gente vai ver isso aqui. Vamos lá. Bom, o assunto é duelo, por isso eu trouxe naturalmente essa mensagem de Jesus. Amai-vos uns aos outros. E precisamos sim deixar brotar o amor em nós. Para quê? Para que nós possamos viver com mais serenidade, com mais tranquilidade, com mais confiança. Porque eu entendo que confiança é fundamental. Principalmente lá em casa, não é assim? É o lugar mais importante da nossa vida. Então, recomenda-nos Jesus, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Na Revista Espírita, que tem muito tema interessante, do ano 5º de novembro de 1862, Kardec já tratava desse assunto. Então, através de um médium chamado Sr. Guipon, ele traz uma mensagem que eu destaquei só um trechinho que me despertou muito a atenção. Então ele diz assim, que os duelos tornam-se cada vez mais raros, lá em 1862, né? E na França, ele fala, pelo menos na França, que é onde eles viviam. E se vemos o duelo ainda, diz ele, de vez em quando, dolorosos exemplos. Às vezes, então, eles podiam até deparar com uma situação como essa, não é? Seu número não é comparável aos de outrora. Então, ele está dizendo que se existia naquela época, era em menor número do que como antes. Antigamente, um homem não saía de casa sem prever um encontro, porque as criaturas não eram educadas o bastante para se respeitarem. Então havia muito forte o egoísmo e o orgulho. Ainda temos essas duas fragilidades, essas duas imperfeições morais, mas não tão forte como quando lá atrás. E por conta disso, né, eles não podiam
sair sem prever uma qualquer coisa, tomavam todas as precauções. Ele diz então que um sinal característico dos costumes da época e dos povos da época estava no uso do porte habitual, ostensivo ou oculto, de armas ofensivas ou defensivas. Saiu mesmo, né? Armados, espadachim, espada, revólver também, usavam ali. A abolição deste uso, ou seja, deixando de sair portando armas, testemunha o abrandamento dos costumes, ou seja, já não era tão comum duelar como quando antes. E é curioso, diz ali o autor, seguir-lhe a gradação, ou seja, como é que tudo isso caminhava desde aquela época em que os cavaleiros jamais cavalgavam sem armadura e armados de lança também. E até mesmo o simples porte da espada, mas, diz ele, como ornamento e acessório do brasão, porque indicava qual era como é que eu vou dizer? O nível social deles, né? Dependendo do tipo do brasão, indicava se eram pessoas da alta sociedade, e isso para eles era muito importante. Então usavam mais as armas como acessório do que mesmo como uma arma agressiva. O outro traço dos costumes é que outrora os combates particulares aconteciam em plena natureza, na rua. A gente vê isso nos filmes de cowboy, não é? Os faroestes. Não sei se vocês assistem ainda, de vez em quando passa um ou outro. Então a gente vê que o povo fica por ali assistindo aquele conflito, né? Então era na rua mesmo, perante a multidão, diz ele então, que se afastava para deixar o campo livre, mas que hoje, em 1862, é oculto. Então já havia ali uma diferença, né? Esse abrandamento dos costumes era importante. Atualmente, a morte de um homem é um acontecimento que comove. Outrora não se lhe prestava atenção. E hoje também ficou tão comum, né? Tão vulgar, tão sem importância, não é? Eu me lembro uma vez, eu era menina, um senhor lá na minha terra foi assassinado. E os meus pais viram, chegaram em casa transtornados por terem visto alguém morrer assassinado no meio da rua. Ficou assim, sabe, fez com que eles sofressem, porque eles não esperavam por isso. E também porque, como espíritas que foram a vida inteira, davam muito valor para todas as coisas, para todas as criaturas. O Espiritismo, então, varrerá, é uma proposta de futuro para todos nós, estes últimos vestígios da barbárie, incultando nos homens o espírito de caridade e de fraternidade. Então nós vamos entender que eles duelavam sem limites quantas vezes, porque faltava para a humanidade, para aquelas criaturas, esse espírito de caridade e de fraternidade. Faltava o quê? Amor, respeito, confiança, que são emoções importantes para nós. Depois, então, no Livro dos Espíritos, eu trouxe algumas questões que Kardec refletiu também para nós entendermos sobre isso. Vamos lá. Na questão 757, Kardec pergunta: pode-se considerar o duelo como um caso de legítima defesa? Ele perguntou cheio de razão, porque um duelo era organizado. E sendo organizado, os envolvidos no duelo tinham tempo de pensar
e tempo de desistir. Não é assim? Então eu marco um duelo com o Wilson, eu levo uma semana para duelar com ele, mas não desisto, eu tenho que duelar. Por causa da minha honra, né? Por causa do meu orgulho, do meu egoísmo também. Respondem os espíritos que não se pode considerar o duelo como legítima defesa. É um homicídio, não é? E um costume absurdo, digno dos bárbaros, até porque nós já aprendemos com o Evangelho de Jesus e com a doutrina espírita que ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Ninguém. Né? Depois ele diz assim: com uma civilização mais adiantada e mais moral, que é, na verdade, a providência de todos nós, né? O homem compreenderá que o duelo é tão ridículo, olha a expressão que o Espírito traz, quanto os combates que outrora se consideravam como juízo de Deus. Então a gente coloca Deus até nas confusões que a gente arma, não é? Como é que eu posso atribuir a Deus uma atitude tão bárbara como ele disse ali para nós? Poder-se-á considerado o duelo como um homicídio por parte daquele que, conhecendo a sua própria fraqueza, vejam só, tem a quase certeza de que sucumbirá. Então eles respondem que neste caso é suicídio. E suicídio também contraria a lei divina. Nós já aprendemos, né? Que nós não podemos, não devemos também tomar esta providência. E então diz assim: e quando as probabilidades são as mesmas para os dois duelistas, não é? Haverá homicídio ou suicídio? Eles responderam que um e outro é homicídio e é suicídio também. Diante da lei divina está certo? Não, nós sabemos que não, porque contraria a lei divina sobre a nossa responsabilidade em preservar a própria vida. Nós temos compromisso com Deus e vamos responder sobre este instrumento que o Pai nos concedeu para vivermos aqui, para evoluirmos. Então ele está falando dos espíritos, que é o que nós somos. Somos todos espíritos provisoriamente revestidos de matéria, para que nós, espíritos, possamos evoluir. Então é uma oportunidade extraordinária para todos nós. Em todos os casos, mesmo quando as probabilidades são idênticas para ambos os combatentes, o duelista incorre em culpa. Culpa por quê? Primeiro, porque atenta friamente e de propósito deliberado contra a vida do seu semelhante. Depois, porque expõe inutilmente a sua vida. Olha, isso é tão grave, não é? Sem proveito para ninguém. Então, são duas questões. Ele vai se preparar para acabar com a vida do outro ou com a própria vida. É homicídio? Sim. É suicídio? Sim. Há uma intenção só do homicídio, mas também eles podem e estão sujeitos à própria morte. Depois ele diz então, Kardec perguntando, que valor tem o que se chama ponto de honra em matéria de orgulho? Olha o que eles responderam para nós, é o orgulho e a vaidade. E tanto o orgulho quanto a vaidade, e eu acrescento o egoísmo, porque agindo dessa maneira, não estão pensando na mãe, na esposa, nos filhos, nos irmãos. Não é isso, gente? Não estão preocupados com ninguém. E tão somente consigo mesmo, né? Por conta do seu orgulho e da sua vaidade.
Então são duas chagas, como ele diz ali, da humanidade. E prossegue Kardec perguntando: mas não há casos em que a honra se acha verdadeiramente empenhada e em que uma recusa seria covardia? Porque também há esse olhar do outro, né? Uma crítica sobre a intenção e a decisão do outro. Disseram os espíritos: isso depende dos usos e costumes. Cada país e cada século tem a esse respeito um modo de ver diferente. Mas a gente tem que pensar tão somente na lei divina, o que dizem os espíritos para nós. Como eu já disse aqui, que nós temos o compromisso com a nossa vida, com o corpo, com esse instrumento que nós recebemos por misericórdia divina, para podermos viver e progredir a nossa condição de espírito, né? Independente das decisões desse ou daquele país. Quando os homens forem melhores, e há de ser um dia melhor do que agora, e estiverem mais adiantados em moral, e como é que nós vamos alcançar essa possibilidade? É quando nós cuidarmos da nossa evangelização. Este é o santo remédio da humanidade. Abrir o Evangelho, estudar o Evangelho e trazer para si mesmo cada palavra que encontramos ali. E com os espíritos, Kardec providencia um estudo mais e muito mais reflexivo sobre as mensagens de Jesus que nós encontramos no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. É ali, estudando, meditando, refletindo, que nós podemos alcançar esse adiantamento moral, que é onde nós vamos chegar. Eu gosto muito de dizer que a prece é nossa, né? Será que eu quero mesmo ser um espírito pacificado? Eu penso muito nisso, meus amigos, de vir a ser o espírito pacificado. Eu sei que eu não vou conseguir nessa vida, mas é um projeto que eu, espírito, tenho. Então, eu, enquanto espírito, posso levar este meu projeto para as vidas que virão. Posso começar agora? Devo, né, companheira? Devemos, né? Começar agora a pensar sobre isso. Então, eu vou ler de novo aqui. Quando os homens forem melhores e estiverem mais adiantados em moral, compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrenas e que não é matando, nem se deixando matar, que vão reparar esses agravos. O que nós temos, meus amigos, é que ter coragem todos os dias para prosseguirmos nossa caminhada. Há mais grandeza e verdadeira honra, dizem os espíritos, em confessar-se culpado o homem, assumindo aquilo que fez. E é tão bom quando a gente pode chegar e dizer: nossa, me perdoe, né? Me desculpe, eu sei que eu errei, assumindo que realmente precisa justificar-se, né? Se cometeu alguma falta, ou em perdoar, se necessário, se de seu lado esteja a razão. Então, são duas questões importantes: ter coragem de assumir o erro pedindo desculpas, e quando é o outro que cometeu os equívocos, aceitarmos as justificativas e perdoar. Para quê? Para prosseguirmos juntos, né? Crescendo todos nós, qualquer que seja o caso, em desprezar os insultos que o não podem atingir. Aí a gente fica pensando que, em algumas situações, nós precisamos olhar de fora, né? Não mergulhar na dor, se envolver com tudo aquilo. Acho importante para o espírito olhar, mas ainda assim ajudar a criatura a se reorganizar moralmente. Porque se não deu certo agora, uma hora vai ter que dar. Porque qual é a proposta?
Em princípio, diz a doutrina que todos somos irmãos. Somos irmãos porque somos filhos de Deus. E eu vou viver brigado com meu irmão até quando? Né? A gente tem que pensar nisso também. Depois, Chico Xavier diz para nós, o espírito de competição, que ainda existe, que ainda é natural, eis o que precisa terminar entre os companheiros de doutrina espírita. Nesse livro Viajor, Emmanuel fala sobre o conflito. Vamos dar uma olhadinha no que ele está dizendo aqui? Antigamente, o duelo surgia por hábito deplorável, olha que palavra forte, desfigurando o caráter e enodoando a cultura. Mas é bem antigamente. Empenhavam-se antagonistas, pessoas que não se suportavam, e juntavam, testemunhas. Eles viviam ali os seus golpes violentos, legalizando o homicídio em nome da honra. É o que o Emmanuel traz para nós. O progresso aboliu semelhante nódoa de nossa face. Todavia, o conflito continua em outras modalidades. Aqui é bem atual, viu, meus amigos? Adentro de nossas vidas, ele vem dizendo então. Não mais a característica fulminante dos apetrechos de matar, espadas, revólveres, ou ferir, mas o golpe em câmara lenta, que o ódio, a incompreensão, a ignorância, a crueldade arremessam por onde passam, gerando perturbações e enfermidade. E eu quero contar para vocês, me lembrem ou me corrijam se eu estiver errada. Na internet tem muito disso, não é? A gente vê conflitos desnecessários. Pessoas agredindo pessoas que não precisava ser assim. Eu li uma carta de um senhor espírita que denegria a imagem de um outro senhor, porque não concordavam em algumas questões, e ele, no meu ponto de vista, agiu muito distante daquilo que ele falava, orientando-nos para caminharmos de acordo com as leis divinas. Sabe, eu confesso que eu fiquei decepcionada, porque daquela pessoa eu não esperava jamais que ele se prestasse a denegrir a imagem de alguém. Ficou público, E muito triste, de fato. Mas, enfim, com isso trouxe o ódio, porque fica, As pessoas que amam aquele que é agredido sentem mesmo, A incompreensão, enfim. Chegam as perturbações e afetam aos outros, e eu sou um dos outros, que viu tudo aquilo e ficou assim. Nossa, como assim, Por que ele fez isso? Foi a minha pergunta. Nunca perguntei para ele, jamais. Mas me incomodou profundamente pela pessoa que eu considerava, aquele senhor. Bom, por toda parte vemos o duelo mental. Duelamos com o nosso pensamento. Se alguém faz alguma coisa que a gente não gosta muito e nos sentimos ofendidos, como é que fica o nosso pensamento? A hora que a gente vai dormir, eu falo assim, não dormimos sozinha, Porque a gente traz aquelas encrencas para a cama da gente. Aí você pensa, nossa, mas por que ela falou isso? Por que ela não olhou na minha cara? Por que ela virou as costas para mim? E ficamos ali brigando mentalmente com aquelas criaturas. Quantas vezes eu faço atendimento fraterno e já vi vários casos em que a pessoa está perturbada, desequilibrada, de tanto duelo mental que faz à noite, porque não consegue parar de pensar naquela briga boba
que aconteceu faz 3 anos e continua pensando naquilo, né? É um sofrimento gigante e a criatura de fato se perturba. Por toda parte vemos o duelo mental torturando e aniquilando criaturas, mantido por nossas atitudes delituosas de uns para com os outros, quando não se exprime, diz Emmanuel, sem forma perceptível aos sentidos comuns. Aí ele faz uma comparação, né? A feição da troca de dardos invisíveis, penetrando corações, levando mágoa, ressentimento, arrojando-os muitas vezes, e a criaturinha muitas vezes precisa de um cuidado maior, porque, segundo Emmanuel, estes tormentos podem levar a enfermidades mais graves, ao desequilíbrio emocional ou ainda à vala da morte, como ele diz para nós. Continua dizendo então, recomendando para todos nós, fujamos de toda ideia que signifique discórdia. Gente, eu torno a dizer, principalmente lá em casa, que é o lugar mais sagrado da nossa vida. Não adianta ser uma simpatia da porta para fora. Tem que ser uma simpatia da porta para dentro, principalmente. Com serenidade, com tolerância, com harmonia, com compreensão. Quando você fala assim, nossa, o Wilson chegou, que bom! Isso é confiança, não é assim? Eu me lembro quando meu marido chegava, eu pensava, ai que delícia, ele chegou. Porque era bom ter aquela companhia em casa. Por tudo que ele fazia por todos nós, né? Diferente de muitos casos que eu acompanhei, em que a esposa dizia, eu não suporto a hora que ele chega. Aconteceu? Acontece, infelizmente, muitas vezes, né? Ainda dizia assim, uma senhora, quando ele bate a porta do carro na garagem, eu me arrepio inteira. Chegou meu tormento. Quantas vezes eu ouvi expressões tão parecidas, e isso de fato é muito triste. Eu entendo, porque a vida me ensinou, que eu tenho que ser de confiança do outro. Não é assim? As pessoas têm que sentir segurança ao nosso lado, não é? Saber que será bem tratado, respeitado, amado. Aí a vida prossegue com serenidade, não organizando duelos mentais, como a gente sabe que tem, né? Maledicência, ciúme, desespero, maldade, intolerância. Porquanto as imagens desse teor, com essas vibrações tão baixas, não é? A fluírem constantes de nossa fonte mental, ou seja, eu estou produzindo energias de maledicência, de incompreensão, de desespero, de ciúmes, projetando ao meu redor, se eu não tomar cuidado, se eu me afastar do Evangelho de Jesus, se eu não prestar atenção. E o prestar atenção me fez lembrar Jesus, quando ele diz vigiai e orai. Possuem vitalidade própria, negativa, né? Corporificando-se com a persistência de nossas irreflexões repetidas e atingindo o objetivo das nossas projeções. Se eu estou magoada, se eu estou falando mal, se eu estou irritada, tudo isso está aí, nesse pacote tão triste, né? A operarem desajuste e flagelação, regressando a nós mesmos, volta para nós. Produzimos esses pensamentos infelizes, mas como fui eu que produzi, eles estão em mim, não é? E podem, de fato, criar muitos problemas emocionais, sem dúvida nenhuma. Em lamentável retorno, trazendo-nos de volta a aflição e o infortúnio que tivemos causado. E termina, e eu termino também. O amor, diz Emmanuel, é lei universal, mas a justiça nos segue, serena e inexorável, para que todos nós tenhamos no caminho o justo pagamento das nossas próprias obras. Então, a gente tem que lembrar, a gente planta, a gente colhe e a gente torna a plantar.
E eu vou deixar uma pergunta: o que é que eu estou plantando agora? Muita paz para todos. Vamos então fechando nossos olhos, buscando Jesus no nosso íntimo, falando com Ele da nossa gratidão, imensa gratidão, porque estamos juntos, buscando compreender a vida através dos ensinamentos do Teu Evangelho, Senhor. Então nós te pedimos esta noite, clareia o nosso pensamento, para que nós possamos vencer a nós mesmos, evitando duelos, evitando conflitos íntimos, mas em Teu nome, Jesus, promovendo a paz em nós e onde nós estivermos. Assim, mais uma vez nós te pedimos, envolve toda a humanidade nas Tuas bênçãos, para que todos nós possamos buscar Jesus, não importa a religião, as leis divinas no Teu Evangelho. Obrigada, Senhor. Fique conosco agora e sempre. Que assim seja.